Bem, pessoal, prosseguindo, vamos agora examinar o procedimento de jurisdição voluntária para o divórcio, separação e extinção de união estável consensuais, ok? Bem, antes, porém, uma pequena observação. Até 2010, o divórcio no ordenamento jurídico brasileiro somente era permitido após 2 anos da celebração do casamento. Não era possível um casal casado há menos de 2 anos ingressar com um pedido judicial de divórcio. Nesses casos, se desejassem por fim ao vínculo da sociedade conjugal, o casal deveria ingressar necessariamente com um pedido de separação judicial. Muitos doutrinadores, depois de 2010, passaram a entender que a separação judicial havia sido extinta do nosso ordenamento. Isso porque a emenda 66, a emenda constitucional número 66, extinguiu o requisito temporal para o divórcio. A partir de 2010 passou a ser permitido o divórcio antes do decurso de 2 anos do casamento. Não há mais necessidade de se provar qualquer lapso temporal para o ingresso de um pedido de divórcio. Então, alguns doutrinadores passaram a defender o seguinte: olha, se as partes podem agora se divorciar diretamente, se o legislador constituinte derivado eliminou o requisito temporal, a separação judicial perde a razão de existir. A separação judicial só existia porque o divórcio direto, antes do cumprimento de 2 anos da celebração do casamento, não era permitido. Outros doutrinadores, entretanto, se opunham a essa ideia, a meu ver com razão, sustentando o seguinte: separação é uma coisa, divórcio é outra. A separação, ela põe fim à sociedade conjugal. Uma vez separados, os cônjuges não precisam mais cumprir os deveres matrimoniais. Eles estão dispensados do cumprimento dos deveres matrimoniais. Porém, o vínculo do matrimônio ainda se faz presente. Com o divórcio, os cônjuges obtêm, além da dispensa do cumprimento dos deveres matrimoniais, a extinção do próprio casamento, a extinção do próprio vínculo matrimonial. Então, o divórcio ele tem uma amplitude, uma extensão muito maior do que a separação. Mas esse fato, exclusivamente, não pode, pura e simplesmente, gerar a extinção da separação judicial. O casal pode preferir a separação ao divórcio, porque a separação ainda permite, no futuro, que ambos se reconciliem e retomem o casamento suspenso, interrompido pela decisão da separação. Então, de repente, as partes acham que é o momento de se distanciar uma da outra, acham que é o momento de se separar, de poderem viver livremente, mas por algum motivo não queiram desfazer o vínculo matrimonial, porque de algum modo, inconscientemente ou não, ainda acham que no futuro possa existir alguma chance de retomada da vida em comum. É óbvio que na prática
na maioria dos casos, se chegou ao ponto de se querer terminar a relação, é porque se imagina que não vai haver volta, né? Mas você não pode, me parece, decidir pelos cônjuges. Em nenhum momento a emenda constitucional 66 de 2010 pretendeu de maneira explícita extinguir a separação judicial. O que a emenda constitucional 66 de 2010 quis foi facilitar o divórcio, dispensar os cônjuges de ter que esperar 2 anos depois do casamento para poder pôr fim ao vínculo matrimonial. Então não há por que se restringir o direito dos cônjuges. Os cônjuges decidem se vão se divorciar ou vão se separar, né? Mas por que eu estou retomando essa discussão aqui na aula de procedimento de jurisdição voluntária, de separação, divórcio e extinção de união estável consensuais? Porque o CPC de 2015 teve um papel importantíssimo na solução dessa controvérsia doutrinária que se estabeleceu a respeito da extinção da separação judicial após a edição da emenda 66 de 2010. Porque o CPC, que é uma lei de 2015, portanto posterior à alteração constitucional, continuou explicitamente prevendo a possibilidade da separação judicial. Se vocês forem aos artigos 731 a 733, o legislador do CPC foi absolutamente explícito ao diferenciar divórcio e separação. Se fosse o entendimento do legislador de 2015 do CPC que a separação judicial extinguiu-se com a emenda constitucional 66, não citaria divórcio, separação consensual, não trataria das duas modalidades de dissolução da sociedade conjugal em conjunto. Então, o Código de Processo Civil de 2015 teve um papel preponderante aí na solução dessa controvérsia doutrinária e jurisprudencial, porque muitos julgados a partir de 2010 convertiam pedidos de separação em divórcio sob o pretexto de que a separação havia sido abolida pelo ordenamento jurídico com a emenda 66. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, inclusive chegou a requerer ao CNJ que editasse uma resolução interpretando a Constituição Federal e o CPC de 73, a época vigente, no sentido de que a separação havia sido extinta pela dispensa do requisito temporal para o divórcio. O CNJ, na ocasião, se esquivou disso, de atender esse reclamo do IBDFAM, porque entendia que havia ainda uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial grande. E o CNJ, vocês sabem, não é um órgão que se dedica à atividade jurisdicional propriamente dita, né? O CNJ é um órgão de administração do Poder Judiciário, né? Enfim, o CPC pôs uma pá de cal nesse assunto. Hoje não se discute mais. Inclusive, o STJ já chegou a reafirmar em alguns julgados que a separação judicial ainda existe. Os cônjuges podem escolher se se separam ou se divorciam. Se querem pôr fim imediatamente ao matrimônio ou se não querem pôr fim imediatamente ao matrimônio. Se querem apenas dissolver a sociedade conjugal e obter a dispensa do cumprimento dos deveres matrimoniais.
para, talvez no momento futuro, por fim definitivo ao casamento. Ok? Bem, feito todo esse introito, vamos analisar o procedimento, que é muito simples. Primeiro, atualmente é possível, aliás, desde 2008, é possível que a separação e o divórcio, quando não envolvam casais com filhos incapazes ou nascituros, realizem a separação e divórcio consensuais mediante escritura pública. Desde 2008, é possível que o casal sem filhos incapazes ou nascituro opte pela solução extrajudicial, pela celebração de uma escritura pública de dissolução consensual do matrimônio, de um divórcio consensual, ou escritura pública de separação judicial. O mesmo se aplica por extensão à união estável, né? É possível que os companheiros, estando de acordo com a extinção da união estável, o façam através de uma escritura pública celebrada perante um tabelião de notas. O divórcio, separação e extinção de união estável consensuais feitos pela via extrajudicial devem ser acompanhados por advogado. As partes, por ocasião da celebração de escritura pública de divórcio, separação e extinção de união estável consensuais, devem estar representadas por advogado. A intervenção é obrigatória. Agora, a via extrajudicial não é obrigatória, é uma opção que se coloca aqueles casais sem filhos incapazes ou nascituro. Ok? Quando houver filhos incapazes ou nascituros, só há a possibilidade de separação, divórcio e extinção de união estável consensuais pela via judicial. E aí, as partes deverão elaborar, os interessados, na verdade, deverão elaborar uma petição em conjunto, assiná-la, ambos os cônjuges ou companheiros, e essa petição deverá conter os requisitos dos incisos do artigo 731 do CPC. Vou ler o 731. A homologação de divórcio da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão 1. As disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Então, o acordo de divórcio, de separação ou de extinção de união estável vai ter que tratar de todos os temas, de todas as consequências jurídicas que a extinção da sociedade conjugal, do matrimônio ou da união estável implicará para os envolvidos e para a prole, né? A ideia é que o acordo seja amplo e, com isso, evite o ajuizamento de demandas com outros objetivos envolvendo aquele mesmo casal. Parágrafo único diz que se os cônjuges não acordarem sobre a partilha de bens, far-se-á essa depois de homologado o divórcio na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Aqui admite-se que a homologação seja feita sem a partilha dos bens. As partes resolvam deixar a partilha para o momento seguinte. Não há discussão muito imediata entre ambas a respeito disso. A relação é relativamente boa. Então eles resolvem, para se verem livres logo da obrigatoriedade de cumprimento dos deveres matrimoniais, eles decidem pôr fim ao casamento
a união estável e deixar para resolver a questão dos bens no momento posterior. Lembre do que eu falei no vídeo anterior, que nos procedimentos de jurisdição voluntária, o juiz pode decidir sem observância da legalidade estrita. Esse 732 é mais ou menos nesse sentido, né? É possível que o juiz homologue divórcio, separação, extinção de união estável, sem tratar, por exemplo, de guarda de filhos. Porque ele sabe que a guarda de filhos é uma questão mais delicada para aquele casal, ele sente isso, ou o próprio casal expõe isso, e o casal quer resolver com calma essa situação. Então vejam, esses requisitos do 731, eles são os requisitos que se deseja que toda petição de divórcio, separação, extinção de união estável consensuais cumpra. Mas eventualmente, a depender da situação do casal, talvez seja mais interessante, mais conveniente que naquele momento inicial da decretação, da separação, do divórcio, da extinção da união estável, não se tratem desses temas. Porque são temas ainda um pouco sensíveis e não há um litígio armado entre as partes. Mesmo alimentos, né? Os alimentos as partes podem deixar para fixar no momento posterior. Em princípio eles querem a guarda compartilhada, querem fazer um teste. Se o juiz perceber que existe uma relação boa entre o casal, ou se o próprio casal na inicial deixar claro isso, que pretende resolver isso mais para frente, o juiz pode fugir da legalidade estrita e proferir uma decisão mais baseada na equidade e na conveniência dos envolvidos. Isso é permitido expressamente pelo artigo 723 do CPC. Bem, o 733 ele cuida do divórcio, separação e extinção consensual de união estável feitos extrajudicialmente por escritura pública. Inclusive, o parágrafo 1º do 733 diz que a escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para o levantamento de importâncias depositada em instituições financeiras. Ou seja, uma vez optando pela via extrajudicial, a escritura pública de separação, divórcio ou extinção de união estável consensuais, ela serve de título para registro imobiliário, para levantamento de importâncias em instituições financeiras, enfim. Ela é autossuficiente, não há necessidade de se procurar o judiciário para fazer valer, né, o acordo que foi estipulado entre as partes. Uma peculiaridade aqui, o CPC atual aboliu a audiência de tentativa de conciliação que era prevista no procedimento de jurisdição voluntária da separação e divórcio consensuais, o CPC de 73. Né? Antes exigia-se que o juiz marcasse uma audiência para tentar reconciliar os cônjuges que pretendiam se separar ou divorciar. Essa audiência foi abolida, até porque na prática, já no regime anterior, muitos juízes dispensavam a sua realização, porque entendiam, com razão, que se as partes chegaram a constituir um advogado em comum e submeter um acordo, uma homologação, é porque de fato tudo que já tinha que ser discutido foi efetivamente. E eu cheguei a fazer alguma dessas audiências, era inócuo, né? Você perguntava porque a lei determinava, vocês têm chance de reconciliar, e 99% das vezes era não temos interesse, não queremos, enfim. Há bom tempo aboliu-se essa exigência. Para terminar o vídeo, essa é também uma inovação do CPC de 2015, atento à inovação prevista pelo Código Civil de 2002, que passou a permitir a alteração do regime de bens do casamento no curso do matrimônio, o que até 2002 era vedado. O Código Civil de 1916 não permitia que os cônjuges alterassem o regime de bens durante a vigência do casamento. Com a modificação do Código Civil de 16 pelo Código Civil de 2002, houve a necessidade de criação de um procedimento especial
de jurisdição voluntária para tanto. E o procedimento foi criado agora pelo CPC de 2015. 734. A alteração do regime de bens de casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros. Após o trânsito julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis e caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Aqui a preocupação do legislador foi garantir a máxima publicidade à alteração de regime de bens do casamento, porque essa alteração pode, de alguma maneira, atingir terceiros. A preocupação é com terceiros que negociem, que contratem com os cônjuges que decidiram alterar o regime de bens do casamento. Porque, de repente, eu sabendo que alguém é casado sob o regime da comunhão total de bens e tem um cônjuge com uma excelente situação financeira, eu fico mais garantido, porque eu sei que se ele tem metade de tudo que o outro tiver. Então, ele não vai poder alegar que não tem como me pagar, porque o patrimônio é comum do casal. Então, o regime de bens de casamento muitas vezes pode definir uma contratação ou pode influenciar numa contratação. E principalmente nos casos de sociedades empresariais também mexe com a questão dos sócios. Vocês viram quando estudamos dissolução parcial de sociedade que é possível que o cônjuge ingresse com ação de apuração de haveres a fim de obter a sua parte, né, nas cotas do outro cônjuge de quem está se separando ou divorciando. Enfim, aqui a preocupação é só essa. Por isso que se exige participação do Ministério Público e a expedição de edital para que outros interessados, algum por interessado, possa se opor e explicar o motivo pelo qual se opõe a essa alteração de bens. Tá certo, pessoal? Ficou um pouco longo, mas conseguimos concluir esses dois temas importantes, tá bom? Um abraço.